Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Tranquilinho? Segunda-feira hoje, fazer mais análise aqui do Bitcoin. Gente, tô aprendendo também a fazer até gravar essas análises aqui, tentar fazer análises cada vez mais rápidas, apesar de que, né, pressa é inimiga da perfeição, eu não sou nenhum gênio, né, nenhum perito em fazer análise ainda, principalmente falar no YouTube, mas enfim, a gente vai descobrir uma maneira aí para a gente agilizar tudo isso. Bom, pessoal, isso que eu tenho na minha tela aqui, tá? Foi o que eu analisei ontem, né? É muito interessante, cara, olhar os vídeos passados, porque cada vídeo anterior eu explico muito mais detalhado, né? E é uma sequência, né? Então, isso aqui ontem, né? Eu tinha comentado exatamente quando o preço estava aqui nessa casa aqui dos 33.500, mais ou menos, né? Olhando num gráfico H4, eu falei dessa possibilidade de que o preço ainda poderia retornar, né, em algum lugar dessa região aqui, dos 37, mais ou menos, 36, né? E até desenhei aqui, ó, esse possível movimento de subida, né, num pullbackzinho para uma possível continuação, né? Essa daqui foi falado ontem, ok? Então, se a gente for ver hoje o que está acontecendo, por incrível que pareça, o preço está exatamente naquela região que a gente havia falado dessa possibilidade, né, de reteste desse movimento. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Então o Fábio falou que nessa região aqui ele vai fazer isso e vai descer. Então já ele está rejeitando exatamente aqui, já é hora de apertar o botão para venda. Não, né, pessoal? Óbvio que não, né? O que a gente tem até agora exatamente é esse pullback, esse reteste, que é justamente essa zona abaixo desse suporte que foi criado aqui em H4, que justamente é essa zona que ele está reagindo, tá? Reagindo, pessoal, a gente não tem informação ainda do que ele vai fazer. Ele está vindo testar aqui, é fato, né? Se a gente for para H1, a gente já começa a ver que ele está nitidamente reagindo a esta área, né? Inclusive, a gente está num momento bem interessantezinhos, né? A gente tem um H1 que foi fechado aqui, que não fechou acima dessa zona, né? Esse H1 fechou negativo, porém com aquele corpinho fininho, né? Muita gente chama estrela, não sei o que, enforcado, enfim, não sei nome de candle, tá, pessoal? Não precisa de saber nome, tá? A gente precisa de apenas olhar, visualizar esse candle, e o que ele me passa simplesmente, tá, pessoal, sem complicação, é de que esse pavio rejeitou essa zona, certo? Esse candle vermelho também rejeitou, por mais da gente ter uma força aqui, mas ele ainda fechou negativo, e o próximo candle de H1 fechou negativo. Porém, a gente não teve esse rompimento de fundo desse H1. Pessoal, me pediram para ficar falando o valor dos levels, cara, mas é delicado, porque se a gente falar muito valor cravadinho, cara, mas eu tenho muito receio das pessoas levarem muito a sério o valor em si cravado, entendeu? Porque não é, gente, é região, ele pode subir um pouco mais, ele pode subir um pouco menos, né? Então, assim, é delicado. Eu vou falar mais ou menos a área, mas vocês entendam, cara, que principalmente nesse tamanho que está o Bitcoin, você falar 36 mil e ele subir 37, tecnicamente, cara, é um pulo, entendeu? Então é a região, cara, é entre, né? Mas eu vou tentar falar um pouquinho os preços, os valores, tá? Mas muito ciente, pessoal, de que é delicado, tá? É uma situação bem delicada falar valores. Mas enfim, eu vou até dar uma remexida, reorganizada nesses levels, porque já tá meio bagunçado aqui. Mas a análise que a gente tem lá ainda continua essa lógica, né? Eu tinha comentado aqui também, o que mais? Deixa eu só ver aqui para a gente analisar. Para a gente já matar esse tempinho aqui. Para a subida também, ó, eu falei exatamente isso. Essa possibilidade dele fazer um topo maior, né? Ele passar toda essa região, passar aquele suporte do 38, e sim, se ele fizer um topo maior e voltar novamente para retestar e fizer um fundo mais alto do que esse outro,
a gente vai ter aquela, né, aquela LTA confirmada. Até então, pessoal, nós não temos absolutamente nada confirmado, né? A gente só tem apenas esse reteste, né? O preço realmente veio tentar fazer aquele reteste no fundo. Não dá para saber ainda absolutamente nada se já é o fundo que ele criou aqui perto da casa dos 32, né? De suporte, né, pessoal? Estou falando de fechamento. Lógico, a gente tem um toque aqui no 31, né? Muito perto do 30. Isso aqui, pessoal, pode demonstrar o quê? Que o preço já está rejeitando 30? Sim, que pode. Que já é confirmado? Não. Por quê? Porque a gente ainda não tem um topo mais alto do que o topo anterior. Para a gente falar, então ele já está em tendência de alta. Não. Volto a dizer, a gente está tendo esse pullback. Esse pullback já era esperado, né? Já tinha até falado dele de ontem, né? Baseado, vou deixar aqui, botar na H4 para a gente entender. Então, vou fazer essa análise aqui bem curtinha e botar esses levels aqui para a gente ter da onde que eu puxei esse preço, tá? Esse level aqui do 35, eu vou tirar ele e eu vou colocar... Deixa eu primeiro pegar esse level aqui, que a gente está no 36, só um pouquinho. Eu estou falando de valores aqui para quem pediu, né? E eu vou colocar ele aqui nesse suporte, que vai ser mais ou menos na zona de 37.200, alguma coisinha, tá? Considerando onde foi o preço aqui, que é o suporte desse H4 anterior que foi feito, tá? Gente, aí vocês têm que dar uma olhadinha, tem que entender, bota na H4 aí de vocês, ver a região da onde eu estou falando. Se vocês estão no celular, gente, é delicado treinar no celular. Vocês precisam de uma tela para entender isso, sabe? Para vocês terem a confiança de vocês, né? Mas enfim, vamos botar aqui esses levelzinhos aqui mais... Esse level que a gente estava no 38, eu volto a dizer, tá, gente? Quando eu boto aqui 38, vocês repararem, ele está no meio do candle. Fábio, mas o suporte é aqui em cima. Eu boto aqui para eu me localizar. 38, ele está perto do 38. Ele está perto do 37, tá entendendo? Então, assim, lógico, o level é aqui, ele é mais em cima? Sim, ele é mais em cima. Se a gente botar aqui no corpo mesmo, ele vai ser 37.300, tá? Eu vou deixar arredondado esse level aqui, arredondado novamente 37.200, volto a dizer, para facilitar conversar, para facilitar enxergar, mas a gente pode treinar até sem levels, sem linhas traçadas, tá, pessoal? Eu estou treinando para isso, para quanto menos level, quanto menos linha, tá? Eu vou tirar também essa zona aqui, só para não começar a ficar tanta linha. Olha só que coisa mais poluída, né? Então a gente começa a se perder um pouquinho, tá? O que eu vou ajustar de level aqui, então, que a gente tem? Vamos ver aqui que... Lógico, né, pessoal? Sempre 35, a gente já viu que ele teve algumas reações perto dele, alguma coisinha. Então, não dá para ignorar, né? A gente teve esse pavio aqui, ó, que tocou exatamente nele. Eu vou tirar o level daqui agora, porque, tecnicamente, a gente tem em H4, eu gosto de botar de azul, tá? Em H4, vou tirar isso aqui por enquanto, a gente tem, esse suporte claramente criado no 33.101, 33.100, deixa eu arredondar ele aqui, 33.100, ok, e a gente tem, deixa eu tirar esse level aqui por enquanto, e a gente tem o level de 33, então, que é o suporte formado em H4 no 33.100, e a resistência que a gente tem ainda não foi criada, dessa vela agora de H4, né? Mas que a gente está vendo uma vermelhinha ali, ela não fechou, então o level oficialmente não foi criado, porque ele pode simplesmente flipar para cima e continuar bullish, continuar positivo, né? Pessoal, só um comentário, tá? Se eu falar o mercado tá bullish ou tá bearish, desculpa eu falar inglês, cara, porque eu aprendo inglês, então minha cabeça ela pensa em inglês, entendeu? Porque eu sigo o pessoal lá da gringa, eu aprendo essa técnica com eles, então eu ouço eles o tempo todo, então eu acabo falando sem querer, não é mitidez ou não é nada disso não, tá? Só para deixar bem claro isso aí, é porque
como eu ouço todo dia, então minha cabeça acaba pensando automaticamente, tá? Desculpa aí qualquer coisinha, mas enfim. Então, pessoal, não podemos ainda considerar esse level aqui do H4 como suporte, né? H1, a gente tem aqui a zona do 38, né? Que é essa zona que foi rejeitada previamente, né? Mas eu vou dar uma ajustadinha, colocar esse level de H1 então aqui, mas no suporte que oficialmente foi criado no H4 também, tá? Suporte na resistência, tá? Deixa eu ver se ele coincide com H1. Esse level realmente é... Opa, peraí que eu tenho um despertador tocando ali, só um segundinho. Bom, que é esse despertador agora que já está começando, é pré-Londres, tá? Ó, pré-Londres, pré-Nova York, tá? O que a gente teve aqui... Tá, calma. Tô um pouquinho hypado hoje, né? O que a gente teria aqui? Deixa eu voltar para o H4, que a gente estava olhando aqui, tá? Bom, pessoal, olhando no H4, tá? Nitidamente, não tenho que pensar, não tenho que inventar, não tenho que querer, tá? Gente, não vamos torcer, né? Não vamos ser torcedores. Sabe por quê? A torcida, ela acaba influenciando a gente a olhar outras coisas, a pensar, a querer. E aí, a gente sabe como é que é o cérebro humano, né? Ele enxerga o que a gente quer ver, né? Mas por que ele deu esse pullback? Ele deu essa rejeição aqui, vamos dizer, ao 31, né? A gente viu que ele veio aqui embaixo, fez esse pavio, altamente uma rejeição. Querendo, cara, analisar que, então ele já rejeitou o 30 cravado, agora ele rejeitou o 31, então ele está subindo. Não, né? Porque a gente tem tops lá no fundo, porém, isso que é o principal, né? Que os topos que eles estão fazendo, ainda continua totalmente descendente, né? Totalmente menores. Então a gente vai ter cá em cima, perto dos 50, acima aqui dos 50, esse topo, né? Estou falando H4. Abaixo de 50 temos esse segundo topo. Aqui no 45 temos esse outro topo. E aqui pela casa dos 42 nós temos esse outro topo. Próximo topo, 38.258, né? Que é essezinho aqui. E agora que começa a ser o X da questão. Se esse topo for confirmado em H4, novamente a gente vai ter, ó, claramente essa tendência de baixa, essa LTB, né? E se a gente for ver fundo, então não tem nem o que dizer. Todos os fundos estão também descendentes, estão menores. Então, claramente, ainda estamos totalmente em uma LTB, tá ok? Gente, volto a dizer, eu não traço LTA, LTB, porque aquilo, as pessoas podem achar que só por ele tocar aqui já está resistindo, ele já pode né, fazer aquele famoso movimento. Não estou falando que não acontece, tá? Eu estou falando que para traçar o LTB, LTA, volto a dizer, pessoal, é delicado, porque é pavio, é corpo, é o quê? Né? Então a gente traça ela aqui, se a gente for botar corpo, ó, tá batendo, mas se a gente pega essa primeira mais de cima aqui, ó, a gente já teria que colocar o quê? Aqui, ó, né? Que já não pegou as outras, aí o pessoal se dá uma forçadinha, então é esse aqui. Então, sabe, não existe um padrão totalmente para falar isso, né? Aqui respeitou bem? Respeitou. Esse aqui fechou um pouquinho acima. Só que aí, se você vê em time frame menor isso aqui, você pode ver uma reaçãozinha aqui, tá entendendo? Então, assim, ó, aqui, ó, rompeu para fora. Olha esse caso aqui, ó, esse candle vermelho. Tá vendo? Ó, como ele fechou acima. Tá entendendo? Então, assim, cara, pra mim é delicado, tá? Ou se vocês quiserem botar que eu não sou bom em LTA, LTB, LTA, ok. Realmente não sou, porque eu não uso, não treino isso. E não me faz diferença. O que me importa para cravar uma LTA ou uma LTB é, como eu disse, eu simplifico. Eu só olho isso, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Não, ainda não temos topo fechado, porque esse H4 não fechou, certo? Mas enfim, então esqueçam pensar em compra ainda, tá ok? Fábio, então é venda? Não, pessoal, não, o mercado está indeciso. Como eu falei, por mais que a gente esteja esperando esse movimento, né? Que a gente tinha essa pequena zona
DH4, só para vocês entenderem mais uma vez por que eu comentei no outro vídeo exatamente dessa zona, porque é isso, a gente sempre espera o famoso, né, criou um suporte, houve o rompimento do suporte, a gente vai esperar um reteste nesse suporte, e é só isso, tecnicamente, pessoal, minha análise, se vocês repararem, é só isso, tá? Não tem muito mistério, não estou falando que é a melhor análise do mundo, mas uma coisa eu garanto para vocês, ela é simples, né? Porque eu só fico procurando esse movimento de fazer, né, topos, fundos, que é o que caracteriza em estrutura, em price action, estrutura de mercado, né, em movimento do preço, enfim, como vocês quiserem chamar. A gente não gosta de nome, não gosta de rótulo, porque ainda mais eu sou péssimo para decorar nomes e coisas, tá? O que eu procuraria aqui, tá? Como que a gente operaria? Bom, então, só uma coisa, tá? A análise desse momento, segunda-feira, 7h20, o mercado ainda está negativo, ainda está bearish. Os nossos amigos ursinhos estão ganhando por enquanto, tá? Agora, o que eu faria de operação aqui, tá? Como que eu entraria? Já que eu tô desde ontem falando desse possível movimento, tá? Eu preciso de confirmações. E a gente tem que ir para time frames menores, tá ok? Pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha antes de entrar agora na análise de day trade, já uma coisinha menor. Vamos dar uma olhadinha no diário também. O que a gente tem no diário? Não temos muita mudança, né? Mas a gente tem aqui o quê? Não tem muito erro não também, porque o preço está muito parado no mesmo lugar, né? Lembra que eu falei num vídeo passado que a gente está tecnicamente em um range técnico, né? Olha só, quando a gente começa a ter muito candle printado do lado do outro, começa a virar uma bagunça infernal isso aqui. Péssimo, ruim para trabalhar, né? Então não é o melhor momento, não é o melhor lugar. É bom que o preço mova, comece a romper máximos, tá? Deixa eu falar mais um detalhe também, em price action, rege isso. Tem um outro vídeo também que eu estou explicando essa questão de topos e fundos. E a gente tem sim um rompimento de uma máxima de um candle, principalmente H1, significa alguma coisa? Significa. Começa a ser a primeira vez. Se vocês verem aqui, ó, desde que o preço veio para 50 mil, 2 dias que ele tentou fazer esse pullback subindo para retornar e não conseguiu, né? Foi o único dia que ele quebrou essa máxima desse H1, tá? Se vocês repararem aqui, ela foi quebrada, tá? Porém, ele não foi fechado acima dos 50 e o preço continuou descendo. E desde então, se vocês repararem, nenhuma máxima do H1 foi quebrada. Só que quando o negócio começa a estrangular, começa a ficar mais perto dessa possibilidade de quebrar a máxima, tá? Então quebrou a máxima, é compra. Não, pessoal, isso não é confirmação. Pode acontecer igual aqui, ó, o preço só dá uma quebradinha, principalmente de um candle positivo. Meu Deus, eu tenho certeza que muita gente entrou aqui comprado. E o que aconteceu? O preço simplesmente caiu, tá? Então é muito arriscado, tá, pessoal? Na quebra, quando o preço quebra, é chamado de entrada impulsiva, impulsive entry, né? Você não tem um fechamento, você não tem uma confirmação. Por isso que você precisa de trabalhar com levels, com zonas, e você precisa de ver candles fechando acima dele, né? Porque na sequência o que aconteceu? Você teve um candle claramente fechando abaixo dele, né? Rompendo o fundo e fechando. Então isso aqui realmente, isso caracteriza, né? O próximo tentou, não rompeu a máxima, sim, rompendo esse fundo aqui, altamente indicado fazer essa venda, né? Lógico, tem esse pavio aqui para você pensar, então você poderia pensar uma venda abaixo aqui. Então é a mesma coisa, pessoal. Eu preciso de ver alguma quebra de um topo de máxima de H1 para já começar a pensar em compra, tá entendendo? São pequenos detalhes assim. Bom, H1, pessoal, a gente tem o que oficial até agora? A gente tem um candle, o último candle fechado, que foi o de ontem, óbvio, ele fechou negativo. E, volto a dizer, olha que horrível, abaixo desse suporte. Né? Horrível, sim, horrível para quem está pensando em compra, né? Existe horrível no mercado, porque o mercado está caindo, enfim, não vou entrar em detalhes de day trade e hold, mas enfim, tá? Então, até no diário está altamente negativo, né? A gente teve só que no dia 20 esse candle positivo, mesmo assim ele não quebrou a máxima, o próximo já veio negativo, quebrou a mínima, o próximo foi positivo, mas foi um candle totalmente sem força, né? Foi um dia morto. E ontem tivemos esse negativo, sim, com um interessante volume, um corpo fechado forte.
e a gente tem um candle agora subindo positivo no dia de hoje. Porém, né, está rejeitando essa região e nada me impede dele fechar, nada me impede, né? Não estou dizendo que ele vai, dele fechar negativo. Ele pode simplesmente flipar aqui, e a gente sabe que até em 1 minuto, 1 hora, qualquer coisa pode acontecer com o Bitcoin. Já viu que tem muito volume e ele move bastante. Então, H1 é isso. H1, deu. Voltando para H1, pessoal, o que agora, falando em operacional, o que eu, Fábio, tá? Gente, pelo amor de Deus, tá? Não entra em, falou, faz. Gente, se a técnica de vocês de vida, vou ser bem sincero, se o plano de vocês para trade é achar um cara, um guru, uma sala de sinal boa para ganhar dinheiro, desculpa quebrar a ilusão de vocês. Vocês estão fadados a falhar. Se vocês entenderem que vocês têm que aprender o mercado e fazer por si próprio. Por quê, pessoal? Existe gerenciamento de risco. Um cara que está operando, cara, é diferente a realidade dele. Você entender a lógica do mercado e operar a risco seu é o que você tem que fazer, porque você tem que entender o que você está fazendo. O gerenciamento dele é diferente, valores dele é diferente. Eles às vezes podem fazer um trade outro momento que não seja online e aquilo salva a semana deles e vocês não pegaram. Então ele pode fazer na live ou na call passar errado e que vai ter erro. Lógico, não é erro, gente. O mercado, por mais que esteja certo, o mercado pode reagir diferente. Então é muito delicado. Eu dou total dica para vocês. Aprendam. Nunca queiram buscar a sala de call, ou fulaninho, ou ciclaninho, ou guru tal, ou cara bom, por mais que eles sejam bons, tá? Aprendam, pessoal. Não vá nessa de que achar um cara e seguir, esse é bom, vale a pena seguir, e eu vou fazer copy trade dele, cara. Gente, não façam isso. Por ninguém, absolutamente por ninguém, entendeu? Se vocês não quiserem aprender, não tiverem como aprender, não tiver tempo, não tiver paciência, gente, escolha outra coisa para fazer, tá? É uma dica que eu vou dar de coração para vocês, né? Porque não funciona, tá? Não funciona. Mas enfim, vamos continuar aqui a análise que eu vou falar por conta e risco, tá? Vocês façam o que vocês quiserem sempre, eu não quero ter nenhuma... Mas ok. O que a gente vê claramente aqui em H1? H1 tá fechando, já fechou, né? Esse candle aqui é negativo. A única coisa que tem confirmada aqui vai ser, deixa eu colocar aqui, pequenos levels. A gente tem esse fechamento aqui de H1 no 36.725, tá? Deixa eu só botar de amarelo aqui, porque eu gosto de botar H1 como... Enfim, eu gosto de botar amarelo para H1, M30 e azul para H4, né? Para a gente poder se localizar. Então, em H1 a gente tem esse suporte, essa resistência aqui claramente formada, né? E eu ainda não tenho um suporte. Então, significa que ele não terminou esse movimento, né? Ele não posso nem dizer que ele está querendo agora começar a subir. Por mais que, olha só, esse candle de H1 rompeu essa máxima do candle anterior, né? Fechou sem nenhum paviozinho, isso aqui significa que não teve preço, mas esse candle não fechou, tá ok? Então, eu ainda não tenho suporte nesse movimento. Aonde está o meu último suporte? Não tenho que dizer, o último suporte está aqui, tá? Perdão. Então, o que eu tenho de análise aqui do H1, olhando agora nesse movimento menor? O que eu vou procurar? Né? Quem já está acompanhando já vai saber que eu vou procurar topos e fundos. Então, o que eu tenho aqui? A primeira informação que eu tenho é esse fundo, que é esse level aqui, não coloquei, mas vai ser aqui o da casa dos 32.170, 32.200 mais ou menos, essa região aqui, tá? Então a gente tem esse suporte, que foi o primeiro, é o topo, perdão, o fundo que a gente tem, e o topo que a gente tem de criado suporte foi essa região aqui, né? Ele deu uma leve abaixadinha, criou esse suporte aqui agora, que está acima desse suporte, e a gente tem o quê? Esse topo, e esse aqui já foi criado, porque fechou. Então, a gente tem, neste momento, em H1, tá ok? Se a gente for considerar, então, de topo deste movimento, vou pegar o último aqui só para poder traçar isso aqui, a gente tem esse canal. Vai depender do fechamento agora, do que vai acontecer aqui, tá entendendo? Mas se eu for considerar esse fundo com esse fundo, tá? Se eu for colocar aqui buscando mesmo, tá? Por isso não está muito claro ainda, né? Mas se eu pegar esse topo e esse topo, né? Vamos pensar aqui, né? Que eu estou aqui nessa zona aqui, tá? Fazendo este canal
claramente o que a gente está vendo, tá? Então não tem como pensar uma venda, sendo que eu estou olhando aqui no time frame, ele está me dando um canal time frame menor, me dando um canal de alta e um time frame menor. O mercado total está, já ia falar Beros, está caindo, está negativo, tá? Aliás, eu não sei nem o nome falar isso, porque bullish vem de bull, boi, né? Que ele tá boi, eu não vou traduzir. O mercado tá boi, o mercado tá urso, né? Mas é assim que eles falam lá fora. Então, eu vou falar mercado positivo indo para cima e negativo indo para baixo, tá? Então, até que ele quebra essa estrutura de fundos ascendentes para fundos descendentes, tá? Eu preciso, então, realmente que ele comece o quê? Né? Este aqui é o movimento que ele está fazendo, tá? Eu vou ignorar isso aqui, né? Vocês vão me matar, mas enfim, é assim que eu enxergo, tá? Tá, ele fez uma reaçãozinha aqui, fez uma reação aqui, e tudo indica, se ele for continuar fazendo o que ele está fazendo, ele vai fazer alguma reação para continuar esse movimento. Até que alguma coisa mude isso, é o que ele está fazendo agora, neste momento, né? Porém, por que a gente já começa uma possível reação? Porque a gente está esperando esse level de reteste, tá ok? Então, o que eu gostaria agora? Muito simples, que ele começasse a fazer este movimento. Ah, que bonitinho, Fábio só desenha isso. E como é que ele começa a fazer esse movimento? A partir do momento que ele começar a me dar topos e fundos. Não vou nem mentir, rompendo aqui já começa a coçar. Mas por que, pessoal, que eu não vou entrar aqui nesse rompimento? Poderia? Poderia. Porque, apesar de eu ter esses pavis aqui que me dá medo, mas eu vou ter esse suporte aqui, que é bem provável que ele venha para cá, rompendo aqui, tá? Provável, ok? E se a gente for olhar no time frame menor, que é o que a gente está olhando agora aqui, tá? Seria normal ele fazer esse movimento até esse suporte para continuar o movimento que ele está. Ninguém sabe se ele vai continuar ou não, né? Porém, a gente sabe que tem aquela zona que a gente está esperando do H4 para este movimento, ok? Então, o que eu preciso agora, novamente falando? Simplesmente eu preciso que ele comece a fazer topo. Então, eu vou deixar ele vir aqui agora, não vai ser o trade que eu vou querer fazer, tá? Ao menos que eu quisesse pegar um tradezinho bem pequenininho até esse suporte aqui, só esse pedaço aqui, tá ok? Mas é arriscado, é muito arriscado, porque você já vê que você tem pavis aqui de resistência. Então, essa zona toda aqui, ó, ela é uma zona altamente brigada, que vai ser a zona aqui da casa dos 35, onde eu tinha aquele level aqui, né? 35 mais, 35 menos, tá ok? Mas a gente falando de probabilidade aí, ó, preço inclusive ganhando alguma forcinha. Só que, exato, ele pode tocar aqui e flipar para cima, ou ele pode tocar aqui, né, nessa área aqui e flipar para cima, ele pode tocar aqui ou ele pode vir no suporte. Ninguém sabe. Então agora é hora de esperar o preço começar a fazer para venda. Eu já tenho um suporte, então eu preciso que o preço volte, né? Então eu vou desenhar movimento dos sonhos, tá? Que eu amaria que acontecesse, tá ok? Eu vou até colocar aqui agora, só para marcar o valor para vocês. Mas digamos que ele vem aqui. Eu vou só puxar o zoom para a gente entender essa análise aqui, o porquê. A gente vai esperar que ele venha até aqui na casa dos 35.377, vamos botar 35.380, tá ok? Que é esse suporte, que seria um ideal. Aí é ideal, tá, pessoal? O ideal local para ele fazer um suporte. Voltando, se ele voltar, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele rompa esse topo? Não, porque se ele romper esse topo, eu tenho um topo, ele vai me fazer um topo mais alto. Então, para ele fazer um topo mais baixo, né? E eu acredito, e falando em price action, a gente diz o quê? O price action tecnicamente é simples, tá, pessoal? Ele diz que quando você tem uma zona de resistência, seja para cima ou para baixo, que ele resiste ao preço, ele cria um suporte em time frame menor. Então, se você for ver aqui, talvez em M30 e M15, a gente vai ver que tem essa zona criada aqui. Né? Eu não preciso de ver ela porque os olhos já se acostuma com isso. Você sabe que quando H1 já está muito assim, ele já vai criar essa zona. Então, se a gente for falar de zona a zona, né, eu acredito que ele possa... Olha a diferença, quando você já vê M30, por isso que eu falo, topo. Você tem um level de H1 aqui embaixo, mas se a gente for olhar em M30, então o preço pode vir só até aqui e continuar fazendo topo mais alto. Mas se eu for falar para venda, eu quero que, gostaria, tá? Que o preço viesse para baixo, testasse essa região, e quando ele voltasse nessa
zona de suporte para ela virar uma resistência, tá? Então, a partir desse momento, em tese, o que eu gostaria de ver para me dar uma confirmação é deixa o preço vir. Sim, eu acredito que ele vai vir por essa zona. Quando ele retornar, eu gostaria que ele confirmasse um outro topo, né, que seja mais baixo que esse. E aí sim, pessoal, aonde ele criar esse fundo aqui agora, seja aqui, seja ele, nesse movimento agora, ele rompesse. Aí sim, eu começo a ter um ótimo momento para tradar. Tá ok? Quando ele rompe isso. Outro caso que eu poderia procurar uma venda. Se esse preço já vir, já criar um fundo bem mais distante, tá? Já rompendo esse fundo, porque aí eu vou ter um fundo aqui, considerando esse fundo e esse fundo novo. E aí sim, caso o preço venha e crie, aí ele pode criar aqui um novo topo, contanto que seja mais baixo do que esse aqui, dos 36, dos 36.800, vou arredondar aqui, tá? E aí sim, esse próximo movimento, eu já posso começar a pensar em uma venda, porque eu vou ter esse fundo de parâmetro. Tá entendendo? A diferença de eu esperar? Porque aqui ele vai me dar um espaço maior para eu pensar num trade. E ele voltando, o que eu já vou ter de característica, que eu já vou ter de confirmação? Eu já vou ter um fundo criado abaixo do que esse daqui, certo? Então, Fábio, teoricamente esse aqui, esse level do 34,9, que vai ser o 35 aqui mais ou menos, é importante para mim? Vai ser uma decisão bem grande, porque é um time frame menor o último fundo que eu tenho. Lógico, se o preço despencar de uma vez, é óbvio que eu não vou botar uma venda aqui. Ah, mas se o preço for de volta, não é o meu trade, não entrei, uma próxima vez que acontecer um movimento desse, eu entro, sem fomo, tá? Eu não sei qual que é esse nome no Brasil, tá? Mas é muito interessante lá nos Estados Unidos, lá para fora. Eles chamam de FOMO, Feeling of Missing Out. É sensação de estar de fora. Não sei como é que a gente chama isso. Eu não conheço essa gíria em português, não sei como é que o pessoal fala. Mas é que, o preço foi e eu não tô dentro dela. Ai, meu Deus, eu perdi esse movimento. Todos os meus amiguinhos vão ficar falando que estão comprados ou vendidos desde o preço. Cara, esquece, gente. O mercado tá toda hora subindo e descendo. Toda hora vão ter outras operações. Se aquela não foi teu setup, não entra. Simplesmente não entra. Vai surgir depois. Deixa. Espera o teu setup acontecer. Agora, se você não tem um setup pronto, que você sabe descrever de cabeça, aí você está perdido. Aí eu vou ser bem sincero. Você tem que ter um setup muito claro para você. Bom, eu vou entrar em outros detalhes depois explicando um pouquinho sobre coisa. Vamos continuar falando do Bitcoin. Bom, pessoal, é isso. Para eu pensar numa venda agora, que é o que eu quero. Por que é o que eu quero? Porque a tendência principal a gente já viu que é totalmente negativa, né? Bearish. E ele está fazendo esse reteste perto do 37.200, que a gente já está esperando ele. Então já é algo na nossa cabeça, né? Deixa eu voltar aqui para H1 para a gente não ficar olhando muita coisa. Olha que interessante agora, ó. A primeira reaçãozinha que ele está fazendo é desse pavio aqui, ó. Tá entendendo? Ele daqui ele já vai subir? Não, pessoal, não tem como dizer, né? Não temos. Ele vai ter que fechar esse candle, o próximo vai ter que abrir e fechar também, que aí ele diz que ele criou suporte. Suporte só é criado quando o candle fecha. Ok, pessoal? É muito fácil achar um suporte. É onde você tem um candle fechado para um lado e para outro, em direções opostas. Né? A M30, tudo é suporte, só que você vai considerar esse suporte time frames menores ou não. Aí é com você, é o seu estilo de trade. O que a gente tem de certeza é que quanto menor o time frame, menos confirmação se existe. Né? Os maiores confirmações são nos time frames maiores. Então, se você quer fazer um trade seguro, se você quer operar seguramente, você vai usar time frames maiores. Tá? Lógico, você vai ter que esperar mais, vai ter que ter mais paciência e é o mundo do trade. Você não tem paciência, não tem tempo para esperar, infelizmente você tem que fazer outra coisa, tá ok? Até então, está tudo em movimento. Se eu for ver M30, a gente já sabe que M30 fechou negativo, né? Acabamos de fechar um... não, vão faltar 38, não, foi aquele outrozinho ali. Nossa, a gente apenas passou 8 minutos, ele teve essa quebra, perigoso, porque foi uma quebra muito rápida, logo nos primeiros minutos, sem nenhuma paviozinho nesse M30. Então pode ser que ele ainda volte um pouquinho para depois continuar, talvez, quem sabe. Beleza? Bom, pessoal, tem muito o que dizer, eu fico pensando o que vocês querem ouvir, né? A gente já analisou um time frame maior, né?
A gente já viu lá que essa zona, então, volto a dizer, deixa eu só arrumar aqui, essa zona agora aqui dos 37.200, 36.700, essa região aqui agora, ela é muito importante. Na verdade, a mais importante que eu estou de olho é esse topo anterior, o topo ali do 38.200, mais ou menos. Esse topo aqui é o topo que eu estou totalmente de olho se ele vai ser rompido ou não. Ele não sendo rompido, a gente continua a nossa tendência de baixa, beleza? Aí, ó, tá vendo? Só de traçar aqui, eu já imagino quem vai pegar um level aqui, ó, uma linha de tendência, e vai colocar ela aqui, assim, ó. E para mim isso aqui é uma misturada, porque o cara vai pegar fechamento, aí ele vai pegar esses candles aqui, e aí ó, vai coincidir aqui que esse candle aqui fechou acima e já vai falar que isso aqui é aquele famoso... Ai, caramba. Já é aquele famoso reação ao level para continuar. Pode ser? Pode, mas eu não vou dizer que é por causa desta linha, né? Eu vou dizer que se ele fizer uma reação aqui, vai ser por causa desse level. É o que eu enxergo, tá ok? Porque, volto a dizer, level você não tem o que discutir. Não existe discussão. Você vê esse candle aqui fechado aqui, encosta uma linha aqui e acabou. O próprio imã aqui vai te dizer exatamente o lugar dele, se você quer uma precisão milimétrica. Tá entendendo? Então é fácil às vezes, né? Aqui, ó, em H4 não dá para a gente considerar esse suporte aqui como um suporte criado, porque esse candle não fechou. Então por isso que eu boto em amarelo, porque ele é um suporte. Só ajustar isso aqui. Deixar nesse suporte aqui. É porque é 37.200, né? Eu tinha arredondado. Mas enfim. Mas olha que interessantezinho esse tap aqui desse H4. Tá vendo? Mas vocês entendem um pouquinho qual que é o meu medo de traçar a linha da LTB-LTA? Porque às vezes não é tão certinho, gente. Não é, o mercado não é esse robozinho todo. Às vezes acontece, ele é muito... Nossa, aquele ponto que você bota, ele toca ali, aí todo mundo, nossa, eu sou muito bom. Cara, era de se esperar aquela região e por acaso foi exatamente na linha, no level. Mas por isso que eu volto a falar, regiões que a gente tem que enxergar. Tá ok? Tá? Ok? Eu vou continuar um pouquinho mais aqui para ver se eu enxergo alguma coisa diferente. Tá ok? Mas até então é tendência de baixa. Então, deixa eu voltar um pouquinho mais. Gente, quem já aqui só vê isso aí, óbvio que já desde o começo eu já falei tudo que eu tinha de visão. E eu vou ver se eu arrumo agora esses levels aqui para mim, para não ficar essa bagunça que eu não gosto de tradar assim. Eu vou deixar os levels de H4 primeiro. Por enquanto, então, volto a dizer, a gente tem esse suporte aqui do 37.300, 200, tá vendo? Até eu, quando começo a ficar querendo botar muito certinho, começo a ficar nessa chatice aqui de mudar toda hora o level. Mas eu vou deixar ele 37.300. E antes eu já tinha falado 37.200. Mas acontece, fazer o quê? Então, eu tenho esse level de H4, eu vou tirar esse aqui de H1, por enquanto. Deixa eu limpar isso aqui e ver o que a gente tem. Aqui, ó. Olha as zonas quando a gente olha de longe, com calma, e vê interesses. Só de olhar aqui, não sei onde vai dar, mas essa zona aqui, ó, eu só penso a operar embaixo dela. O que é ela? Deixa eu colocar um levelzinho aqui só pra gente visualizar ela no time frame menor. Essa zona, falando preço para quem que é, do 36.100 mais ou menos, tá? Que vai ser esse suporte aqui, é onde ele está reagindo aqui um pouquinho. E se a gente olhar em H1, ó que interessante, ela, do 36.900. Tá vendo? Isso aqui, ó, eu nem precisei de traçar ela naquele momento para dizer que era uma zona perigosa. Porque aqui a gente consegue já ver, pelo tamanho, por essas rejeições aqui, tá entendendo? Tá vendo? Como realmente você tem que... Ah, enfim. Realmente, essa certeza, eu não vou ficar falando elas não, porque... Mas olha como é interessante você esperar sempre, entendeu? Muita gente, eu tenho certeza absoluta também, isso eu tenho. Essa não tem nenhuma dúvida. Muita gente entrou quando ele rompeu aqui. E olha que interessante, o candle já está ficando positivo. Tá ok? Por isso que eu digo, pessoal, espera. Não tenham pressa. Se o mercado for embora, mais uma vez, ele foi. Novas oportunidades aparecerão, novas chances, tá?
espera ele criar nitidamente um fundo, vê onde ele vai criar um fundo aqui, seja lá onde ele criar, deixa ele voltar, e assim que ele criar um novo topo para quebrar essa sequência que ele está de alta, que ele começar a fazer isso, aí vocês pensam em fazer uma operação, porque a gente tem chão, galera. Nosso alvo, em time frame menor, vai ser esse sim eu vou colocar. Em H4 a gente sabe que é o 33,100, né? É importante, sim, olhar esse level aqui, mas ele pode ainda dar uma passadinha a mais no level de H1, que vai ser deixa eu colocar aqui, essa zona aqui, esse suporte que a gente tem no 32,200. 32,222, mais ou menos. Essa região 32,200. Em time frame menor de H1. Eu vou deixar aqui esse H1 então, porque como eu vou ficar olhando em H4, eu vou... Opa, perdido aqui. Eu vou deixar esse level aqui, só para saber que ali embaixo tem mais uma zona. Então é mais ou menos isso aqui, pessoal. Botaria um level aqui, tá? Deixa eu botar um level aqui para vocês ficarem de olho. Para vocês, tá? Eu vou tirar porque começa a ficar muita linha. No 35,353, 35,200, 35,300, tá? Vamos arredondar para 35,300. 35,300, 35,350? Ai, fica muito pequeno, né? 35,300. Só porque me pediram para ficar falando level aí, tá? Mas sim. Vamos botar no 35,300, 35,200, 35 arredondado, tá? Porque, volto a dizer, é uma zona que a gente espera um reteste. Para aí sim, é onde eu gostaria que ele fizesse um topo, um time frame menor, né? Mais baixo do que esse, para começar essa possível LTB. Se ele criar o fundo aqui, tá? Agora eu vou dizer para vocês, nessa situação, ele rejeitando isso aqui, a partir do momento que ele romper isso aqui, lógico, perigoso, porque você tem essa região aqui. Opa, tá vendo esses pavizinhos aqui também, ó. Sim, gente, começa a ficar chato, perigoso, né? Mas a gente tem que acreditar em alguma coisa. Então, se ele começar a perder topo, né? Criar um fundo, criar um topo e romper esse fundo, eu já vou ter aqui topo, né? A gente vai ter o primeiro fundo, e a partir do momento que ele romper esse fundo, que ele vem aqui, ele já vai criar um novo fundo. Então, por isso que às vezes a entrada aqui, você já sabe que abaixo disso, aonde ele parar, ele já criou um fundo que vai te dar esse canalzinho de baixo. Então, por isso que muita gente entra na quebra daqui. Querendo ser mais seguro ainda, é óbvio, espera oficialmente ele perder esse fundo, que é o último fundo que ele criou, né? Por mais que ele faça isso, deixa ele vir, então, aqui, e sim, tá, gente? Safe zone, abaixo de venda da safe zone. Ela é mais safe, mais segura de se fazer uma venda, abaixo aqui da região dos 34,500, 34, deixa eu botar o level para vocês verem o level certinho. Eu também enrolo nesse vídeo que eu fico esperando alguma coisa acontecer. Como eu não conheço horários de volume, tá? Isso é outra coisa que é muito importante para quem faz day trade. Saber que horas, onde estão os candles grandes, qual que é o horário. Olha aqui, ó, esses candles maiores de força aqui, ó. Esse foi um dos maiores candles do dia, por enquanto. Que horas que ele aconteceu? Quer dizer, do dia, desse movimento, né? Que horas que ele aconteceu? 3 horas da manhã. Quem sabe o que é 3 horas da manhã? É abrindo 8 horas do Brasil, ó. 4 horas da manhã no Brasil são 8 horas em Londres, tá? Só para vocês entenderem. Então, a Europa começa aqui, ó. Então, isso aqui é essa subida aqui, né? Cadê? A partir de meia-noite, mais ou menos. Se bem que 19 horas aqui, ó, já começa o Japão. O Japão pra gente é exatamente 12 horas. Então, 6 horas da noite pra gente é 6 horas lá, 8 horas pra gente da noite é 8 horas da manhã, né? Aí o que vocês têm que pensar? Simples, pessoal. Quem tem muito dinheiro, você acha que o cara vai acordar 5 horas da manhã para ir lá fazer um trade? Cara, não, bicho. O cara vai acordar normal. 8 horas, sei lá que horas ele acorda, mas horário comercial, 8, 9, né? Então, esses são os horários. 9 horas pra gente é um horário interessante. Então, o mercado asiático jogou para cima, o mercado europeu jogou para cima, e a gente vai esperar o que o mercado americano agora vai fazer, tá? Vai jogar para cima também?
né? Às vezes o próprio mercado europeu, que ainda está aberto, né? Ele fecha 11 horas, né? Da gente aqui no Brasil, ainda está aberto, queira jogar o preço para cima, justamente para ter um preço mais interessante, para fazer caixa, para quê? Derrubar e ganhar, lucrar mais. Tá? Pode ser. Tá? Estou dizendo todas as possibilidades aqui. Beleza? Aí, pessoal, tá vendo? O preço não quis andar. Eu realmente achei que ele rompendo aqui, ele já fosse começar a ter uma força, uma coisa mais movimentada para a gente falar aí, né? Eu estou esperando isso aqui, é o que eu gostaria de ver, é exatamente este movimento daqui, tá? Então, volto a dizer, quem quiser fazer uma venda um pouco mais safe, espera ele começar a reagir. Puta, eu falei, não falei o level, né? Não botei. Espera ele começar a reagir aqui na casa dos 34.900, que vai ser 35, não, tem que ser um pouquinho abaixo. Realmente vai ter que ser aqui 34.800, tá? Vamos arredondar para 34.800. Cadê? 34.800 vai ficar safe? Vamos ver como é que ele fica ali. Ah, é muito lá embaixo, né? Então, 34.900. Tá vendo? Que eu não vou te falar essa região, não pode ficar falando level certinho, que eu tenho que ficar aqui também travando. É porque me pediram isso. Eu entendo, porque o pessoal do celular não consegue ver esses números pequenos aqui. Ah, eu vou aumentar esse número. Pronto. Eu acho que eu sei que eu tenho como fazer isso aqui no TradeView, depois eu vou melhorar para vocês. Aí, ó, pessoal, H1, totalmente indeciso, não sabe se rompe a máxima, já rompeu a mínima. Tô fora disso aqui, tá? Tô fora. O mercado tá indeciso. Por que ele tá indeciso? Cara, vocês têm que entender isso também. Por que é um momento perigoso? Porque todo mundo tá vendo esse topo. Todo mundo entende que se romper esse topo vai ser uma primeira vez que ele vai estar rompendo um topo de tendência de alta. Então, quem quer compra vai estar empurrando com toda a força para ele vir aqui para cima, e quem quer venda vai tentar não deixar, em hipótese nenhuma, ele passar dessa região aqui dos 38.500, né? Vamos arredondar isso aí. Tá ok? Eu tenho que deixar leve no 38.500, porque se eu for falar depois, eu me perco. Então não tá aqui certinho, tá, gente? Quero nem saber isso. 38.500. Eu não posso ficar... Vocês viram como eu toda hora tô falando leve? Por isso, não quero deixar leve não, porque eu gosto de deixar os leves que eu me represente, assim, que eu falo rapidinho. Então vai ser o 38.500, tá? Vou arredondar isso aqui logo. Eu vou arredondar isso aqui para 37, quero nem saber. 37. Cadê? Anotem aí, então, quem está ouvindo e não está vendo. 37 mil, que é essa reação que ele está acontecendo agora. 38.500 acima, né? 38.500. 38.500 é o rompimento do topo, né? Da máxima, do topo da tendência maior, tá ok? Que é o 38.500. O 37 é onde eu espero que ele faça esse segundo topo agora, para não quebrar o do 38.500, tá? Para que ele continue nessa tendência macro de queda. E a região ali do 34.900, 35.300, blá blá blá, tá? Deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui eu vejo no olho, esse level do 35.300. Porque eu estou te falando, esse level do 35.300 é onde eu espero, acho possível que ele faça uma reação de pullbackzinho aqui, para ele vai, daqui eu acho que ele vai mais decidir o que ele vai fazer, tá? Se ele vai respeitar essa região para cair, que vai ser esse suportezinho pequeno, ou se ele vai vir para romper e continuar tendência de alta que ele está nessa micro tendência de alta. Tá falando tendência de alta aqui, aí todo mundo já acha pronto, já pode comprar que ele vai voltar aos 60, né? Não. Pode ser, mas, né, já falamos que o 38.500 eu vou até deixar de verde esse level aqui, ó, porque minha cabeça só vai ativar para compra a partir do 38.500, tá? Ativar, tá? Ativar é o quê? O que eu espero, então? Vamos falar de compra. Né? A gente já sabe que tem o 40 aqui em cima, que é um mega level preocupante, né? Mas o que a gente espera que ele comece a fazer é faça um topo maior. Tá, movimento dos sonhos, tá? Para frente aí, caso aconteça muito rápido. Se vir um candle grande, de força, e rompa aqui o 38.500, rompa o 40 e me faça um topo acima do 40, eu vou esperar o quê? Uma reação ou no 40 para continuar,
ou realmente aqui novamente, que é a mais esperada na verdade, no 38.500 para uma continuação. Então, para a compra, isso aqui seria o que esperar, o que você ia falar, porque eu vou começar um topo, um fundo, né? E aí vai começar a te dar informação maior, tá? Ah, mas aí aonde você entraria? Aí, gente, vai depender do fechamento, se eu vou ter margem para essa distância aqui, como é que vai ser, se eu posso talvez fazer um trade daqui até o 40, ou pensando já no topo aqui, ou eu vou esperar ele romper novamente esse topo e fazer novamente uma queda, tá? Se ele fizer um topo, tá? Em algum lugar, em cima do 40 é muito bom porque ele já mata essa dúvida do 40, porque entre 38.500 e 40, o 40 é level mega forte, redondo, psicológico, tudo, né? Mas se ele já fechar acima, né? Deixa ele voltar em algum lugar, espera novamente ele quebrar esse level que ele criar. Se ele quebrar, voltando, se voltar, você tenta fazer um trade por aqui, que aí sim vai te dar uma safe muito maior. Estou falando das coisas mais safe. Ah, mas aí eu deixei de comprar do 37 para comprar no 40 ou comprar lá em cima, e aí eu vou perder espaço para... Ah, gente, porra, é muito melhor você perder, deixar de ganhar dinheiro do que perder dinheiro. Pensa assim, beleza? Tá? Então, pessoal, já estou repetindo aqui, né? Não aconteceu nada também, ó, tá vendo? O preço está totalmente indeciso, totalmente sem saber o que fazer, tá? 8 horas agora já começa realmente em Nova York. Eu já vou começar a olhar o meu outro par lá, que é GBP-JPY, que é o que eu opero realmente todo dia. Bitcoin eu estou começando, vocês já estão olhando, mas estou começando a ficar... Você vê, eu não sei nem os horários de pico ainda. Quais são os horários que dão os candles maiores, tá entendendo? Geralmente, em pares que você conhece a abertura de bolsas, né? São os momentos mais volumosos, né? Do Forex. Como o Bitcoin é descentralizado, cara, a gente vai ter que ficar olhando aí, cara, que horas que o mercado dá as maiores velas, tá entendendo? E ver se elas se repetem, se elas, tá entendendo? É isso, porque você pode imaginar que naquele momento, às vezes, pode haver uma decisão maior, um volume maior, porque isso aqui é nada, tá? Isso aqui é um candle do lado do outro, isso aqui é código de barra. Esse caixotinho aqui agora, ó, ele tem que ser quebrado, não significa absolutamente nada. Beleza, pessoal? 30 horas mais aí falando. E todo vídeo eu começo falando que eu vou fazer uma análise curta, né? Impressionante. Bom, enfim, quem gostar assiste, quem não gostar não assiste. Futuramente eu sei que vai ter bastante informação aí pra gente. Gente, eu não vou provavelmente gravar um vídeo à tarde, meio-dia, mas ele já dando um movimentozinho aqui, pode ser que eu volte rapidinho e tente fazer uns videozinhos curtos. Não consigo ainda, né? Tá vendo? Já deve estar o quê? Mais de quase hora esse vídeo para variar, né? Então, é isso aí, pessoal. Mais uma grande conversa aí, muita explicação. Eu não só, vocês já viram naquela, não só analiso o mercado, mas eu também tento falar algumas ideias de price action, que eu sei que esse price action que eu faço puro, sem LTB, sem média móvel, sem nada, só isso aqui que vocês veem, minha análise é só essa, não é muito usada no Brasil. Então, por isso eu tento explicar muito eles, né? E sim, pessoal, só um comentário, tá? Quem gostar disso aqui e quiser aprender isso aqui, tá? Não adianta vir com média móvel, eu uso isso aqui, mas também vou usar uma coisa junto. Não é a minha praia, tá? Não é. Mas quem quiser aprender isso aqui, tá? Eu tô atrás de pessoas para conversar sobre isso, que pensem, que queiram ver. Me procura aí. Eu tenho um grupinho, cara. Gente, tudo gratuito, pelo amor de Deus, né? Sou vendedor de porcaria nenhuma. Enfim. Mas eu quero gente para aprender, para justamente, sabe? Às vezes eu não estou olhando aquela, quebrou tal resistência, quebrou o suporte, porque é só o que eu falo. Perdeu mínima, perdeu máxima, entendeu? Tá criando, tá numa estrutura de venda agora, ele começou a quebrar fundos, tá numa estrutura de compra, então, né? Agora ele está parado, agora ele está assim. Então, quem quiser aí, me procura. E a gente vai batendo papo, cara. Eu abro o Zoom, bate papo junto. Eu tenho o maior prazer em explicar isso porque eu procuro pessoas para conversar desse estilo, né, pessoal? É o estilo que eu gostei, que encaixou comigo, que achei mais simples, enfim. Beleza, pessoal? Olha só botar uma coisinha aqui, a gente sempre faço isso, né? Falo que vou terminar, faço uma coisa. Mas olha aqui que interessante, tá? Pra vocês verem como nada é tão certo aqui na vida. Olha esse movimento que ele começou a fazer. Deixa eu fazer o maior aqui, ó. Topo, maior, ele tinha um fundo, topo, fundo, e aí ele criou um topo maior. Aí olha o perigo. Todo mundo já começa a achar que já é compra a partir do momento aqui. É perigoso isso aqui mesmo. Tá vendo?
Ah, já é compra, porque ele quebrou essa estrutura aqui, pá, então já compra aqui. E o preço fez o quê? Caiu. Mas por que, pessoal, que você tem que ficar safo? Porque se a gente sabe que a gente está numa grande tendência de baixa, né? A gente imagina que toda vez que o preço subir, ele não está subindo para a estratosfera. Ele está subindo para fazer um pullback para cair. Então, por isso que é muito perigoso quando o preço começa a fazer isso aqui, o mundo já querer comprar. Eu já tinha gente ontem discutindo comigo, ele está numa LTA, ele está numa LTA. Cara, ele está numa mini LTA. Mas na tendência máxima não tem nem o que dizer que ele está numa LTB. Tá entendendo? Então as pessoas às vezes confundem dele, o mercado tá o quê? Não, o mercado tá positivo, tá bullish, tá. Como é que fala isso em português, pessoal? Enfim, ele tá positivo. LTA, ele tá LTA. Não tá. O mercado não está LTA. Ele está no momento LTA. Mas como o mercado em LTB faz os pullbacks, né, para cima, a gente tem que acreditar que até que prova o contrário, ele está nisso aqui, ó. Ele está numa LTB, apenas está fazendo um pullback. E é o que eu acredito aqui, né? Foi daí que a gente achou esse level aqui dessa reação. Por isso que ontem eu já estava falando que ele pode vir até aqui, claramente dito, pode olhar o vídeo de ontem, né? E na minha cabeça tem que pensar o quê? A continuação do movimento, que é o quê? Essa, não tem o que dizer. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos ver o que acontece aí. Enfim, agora eu parei mesmo. Abraço, qualquer movimentação eu volto aí com outro vídeo. Abração.